João, iniciaremos por você. Boa noite a todos e todas. A temática do meu trabalho hoje é sobre os idosos institucionalizados, o papel dos idosos na sociedade atual e a formação de grupos de terceira idade, conforme aí vocês podem ir acompanhando aí os tópicos nos slides aí apresentados. Esse trabalho, ele é o resultado de informações que foram coletadas em entrevistas com duas estagiárias concluintes do curso de Psicologia do Uniesp, localizado na cidade de Cabedelo, no estado da Paraíba. São elas Láucia Maria Matos e Maria da Piedade Lucena Cunha Lima. Os sujeitos implicados na pesquisa foram os idosos residentes na instituição de longa permanência Vila Vicentina Júlia Freire. Está situado à rua Etelvina Macedo de Mendonça, número 327, no bairro da Torre, na cidade de João Pessoa, estado de Paraíba. A instituição ela é vinculada à Sociedade São Vicente de Paula, foi fundada em 1944 e faz atendimento a idosos de ambos os sexos, dentre estes, atualmente, com 16 homens e 12 mulheres. Os instrumentos e as técnicas utilizados para a coleta de dados foram a entrevista semi-estruturada, escrita com questões referentes ao perfil dos sujeitos da pesquisa, a convivência institucional e a atuação do profissional de psicologia na instituição. Foram também utilizados no levantamento bibliográfico, conforme nós estaremos apresentando lá num dos últimos slides. Na introdução, consideramos que o envelhecimento populacional é um fenômeno de amplitude mundial e o Brasil também está inserido neste cenário. Trazemos para a análise e temática da pessoa idosa, no contexto da sociedade atual, sob a ótica dos direitos que estão estabelecidos na legislação brasileira, torna-se imprescindível para aqueles que se debruçam nos estudos inerentes ao envelhecimento humano. Para analisarmos esse processo de envelhecimento e os direitos constituídos em nosso país, nós precisamos de uma percepção integral. Aí eu falo da visão do sujeito biopsicossocial. Essa visão integral acerca dos fatores sociais, dos fatores econômicos, dos fatores sociais, fatores culturais, históricos, que influenciaram na atual conjuntura. Destaco também o processo de transição demográfica e epidemiológica, vivenciado na atualidade pela nossa população, nos revela o crescimento intenso e heterogêneo do envelhecimento em nosso país. Ou seja, a população do Brasil está envelhecendo de forma rápida, de forma intensa. Além disso, os grandes centros urbanos já têm um perfil demográfico semelhante ao dos países desenvolvidos. No entanto, ainda não dispõe de uma estrutura necessária para atenderem às demandas desta população. Outro ponto que eu destaco ao longo da pesquisa são os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Um século começa em 1950 e termina em 2050, porque em termos da história da humanidade, absolutamente nada, é um clique dos dedos. Nesse século, nós vamos ter um aumento da população em geral de menos de 4 vezes. A população de 60 anos e mais aumentará 10 vezes. A população de 80 anos e mais aumentará neste século 26 vezes, de 14 para praticamente 400 milhões de pessoas. Isso é revolucionário. Isso vai ter um impacto na vida nossa, dos nossos filhos, dos nossos netos. É o imperativo demográfico do século XXI. De acordo com os nossos dados do IBGE, nós chegaremos em 2050 com mais de 30% da população com os tais 60 anos, que é assim que se define, de acordo com a ONU, a população idosa. Isso terá um profundo impacto, porque poucos países terão tido um envelhecimento tão rápido. Quando eu nasci,
A expectativa de vida no Brasil era de 43 anos. Hoje ela está em 75, já está passando desse marco simbólico dos 75 anos. São 33, 34 anos a mais de vida. Não são 30 anos de velhice. E o efeito é retrospectivo. Vai ter uma influência em todas as etapas da vida. E nós temos que assegurar a qualidade da vida até o final. Que essa finitude também seja com saúde. Mas tem outra razão porque essa rapidez desse envelhecimento populacional. Nós estamos vivendo muito mais e os jovens estão tendo muito menos filhos. Desde o ano 2000, nós temos taxas de fecundidade que estão abaixo da reposição. Se um casal não tiver 2 filhos, esse casal não vai se repor. Em uma geração, nós deixamos de ter virtualmente 6 filhos por mulher para agora termos menos de 2. Então, essa é a grande velocidade. Isso é o que dá força e energia para essa transição demográfica, para esse envelhecimento populacional. Pois bem, esses dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontam que o número de idosos na população brasileira nos últimos 20 anos dobrou. O IBGE indicou que em 2000, um em cada 10 brasileiros tinham mais de 60 anos. 1 em cada 10 brasileiros tinham mais de 60 anos, com previsão de que deverá alcançar 1 em cada 5 até 2050. Por exemplo, em 2019, o número de idosos no Brasil chegou a 32,9 milhões, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mostra que a tendência de envelhecimento da população vem se mantendo e o número de pessoas com mais de 60 anos no país já é superior ao de crianças com até 9 anos de idade. Os 7,5 milhões de novos idosos que nós ganhamos de 2012 a 2019 representam um aumento de 29,5% neste grupo etário. Recentemente, o IBGE divulgou uma série de projeções de longo prazo sobre o avanço populacional no Brasil. Uma delas aponta para uma desaceleração no ritmo de crescimento e uma consequente inversão na nossa pirâmide etária. Ou seja, segundo as estimativas do Instituto, a população brasileira deve crescer até 2047, quando atingirá 2.333,2 milhões de pessoas. Nos anos seguintes, esse número deve ir caindo gradualmente até chegar a 228,3 milhões em 2060. Neste cenário, a expectativa é de que o número de pessoas com 65 anos ou mais praticamente triplique, chegando a 58,2 milhões em 2060, o equivalente a 25,5% da população. Em 2018, essa proporção foi de 9,2%, com 119,2 milhões de idosos. Agora, em 2021, essa população é de 37,7 milhões de brasileiros que possuem 60 ou mais. Mais adiante. Diante desses dados apresentados, é perceptível que este fenômeno vem demandando e irá demandar ações de enfrentamento por parte do Estado, ou seja, tornam-se necessárias novas estratégias por meio da legislação vigente e de políticas públicas. Portanto, apesar do aumento da longevidade da população, existe uma insegurança quanto às estruturas, quanto às possibilidades de cuidado que a população idosa tem acesso. Mudança no seu perfil demográfico e epidemiológico, constituído pelo envelhecimento populacional e o aumento das doenças crônicas degenerativas. Com isso, eu falo sobre, conforme está aí no slide, o envelhecimento populacional e o aumento das doenças crônico-degenerativas. Então, isso é perceptível que esta nova representação demográfica coloca-se como um grande desafio, principalmente em relação
as políticas de saúde. Assim, torna-se imprescindível frisarmos outros desafios que este processo acarreta. Dentre eles, eu aponto sobre o envelhecimento de uma parcela considerável da população, é algo novo para a nossa sociedade. E esta realidade tem sido interpretada como ônus para as políticas públicas. Este fenômeno demanda o desenvolvimento de políticas para pessoas de todas as faixas etárias, gênero e condição social, com ações inclusivas, multissetoriais e interdisciplinares. Objetivo. O presente estudo, a nossa pesquisa, ela tem o objetivo de analisar qual a contribuição, quais os objetivos, a importância do idoso, a sua inserção na sociedade, como, por exemplo, a formação de grupos da terceira idade e o papel das instituições de longa permanência para idosos como viabilização dos direitos sociais das pessoas idosas. Formação teórica, o envelhecimento. O envelhecimento com os seus fatores e as suas tendências. O envelhecimento populacional vem aumentando consideravelmente a cada ano, e vários fatores têm influenciado essa tendência, como o aumento da expectativa de vida das pessoas, como uma demanda crescente por serviços de saúde, redução da taxa de mortalidade e melhoria na renda dos brasileiros. Esses aspectos, eles agem positivamente na qualidade de vida e, consequentemente, estamos vivendo mais. O envelhecimento, segundo citamos aí Cancela, 2008, na página 2, abre aspas, é impossível datar o seu começo, porque, de acordo com o nível no qual o ser se situa, biológico, psicológico ou sociológico, a sua velocidade e gravidade varia de indivíduo para indivíduo. Fecha aspas. O envelhecimento fisiológico, apesar de ser um processo natural, a sua velocidade pode ter relacionamento com o estilo de vida que o indivíduo teve desde a sua infância. No decorrer dos anos, o organismo ele vai ali sofrendo alterações, ocorrendo ali o envelhecimento fisiológico, que compreende uma série de alterações nas funções orgânicas e mentais. Ou seja, os órgãos nele têm amadurecimento diferenciado e, geralmente, cada um no seu tempo vão perdendo as suas funções e, inevitavelmente, seu envelhecimento ele ocorre. Outro ponto a destacar aqui é o comportamento cognitivo dos idosos. Mesmo sendo um processo natural da vida, é importante que a gente saiba aí diferenciar aquilo que é considerado, entre aspas, como normal, que é decorrente da velhice, e aquilo que, de fato, é patológico. Entendendo também que nem todos os idosos eles desenvolverão ter algum tipo de demência com a chegada da idade avançada. Muitos fatores, eles levam ao agravamento da perda cognitiva, como o sedentarismo, por exemplo, a falta de estímulos também leva a uma aceleração e até mesmo uma antecipação do envelhecimento. Outro ponto a destacar aqui é o envelhecimento cerebral, são os fatores influenciadores do grau de alteração cognitiva que o indivíduo pode manifestar com o decorrer da idade, como os fatores genéticos, a saúde, o grau de escolaridade, a atividade mental e também a importância do treino cognitivo. Outra citação aqui de De Vita, abre aspas, o envelhecimento do sistema nervoso apresenta alterações com redução no número de neurônios, redução na velocidade de condução nervosa, redução da intensidade dos reflexos, restrição das respostas motoras, do poder de reações e da capacidade de coordenações. Para nós estudarmos esse fenômeno, torna-se fundamental nós compreendermos as especificidades
das necessidades dos idosos, bem como os aspectos, ora sociais, ora econômicos, históricos e culturais, que exercem influência aí nesse contexto, com vistas a entender, ou a melhor, a atender às expressões da questão social suscitada com o aumento do envelhecimento da população. O Estado, ele estabeleceu normatizações através de leis, através de portarias e decretos. As condições que permitem uma boa qualidade de vida na velhice revestem-se de grande importância científica e social. Segundo alguns teóricos como Santos, como Costa Santos, como Fernandes e Henrique, a qualidade de vida do idoso pode estar relacionada aos seguintes componentes: a capacidade funcional, ao estado emocional e à interação social. Na concepção de Katz e de Rubin, a ausência de convívio social causa severos efeitos negativos na capacidade cognitiva geral dos idosos. Eu saliento também aqui na nossa pesquisa o artigo 230, conforme está exposto aí no nosso slide, o artigo 230 da Constituição Federal de 1988, que diz que a família, a sociedade, o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando a sua participação na comunidade, defendendo a sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Portanto, a lei deixa claro que é dever aqui da família, da sociedade, do Estado, assegurar, garantir os direitos da pessoa idosa, dando-lhe o direito de viver em sociedade com dignidade e com respeito. Com a promulgação do decreto 1948/1996, regulamentou a Política Nacional do Idoso, PNI, que definiu a idade de 60 anos como um período relacionado a esse segmento. Isto é, este marco legal delimitou o tempo relativo à velhice no contexto brasileiro, apesar de esta política ser uma legislação moderna, a qual confirma a peculiaridade brasileira de leis complexas, abundante em proteção social, todavia não se concretiza em ações efetivas. Esta política reafirmou os princípios postos na Constituição Federal de 1988, no tocante à descentralização e à participação popular. Entretanto, Teixeira ele adverte que esta descentralização, abre aspas, busca transferir encargos e, ao mesmo tempo, corresponsabilizar a sociedade civil na gestão social e políticas sociais, redefinindo as estratégias de controle social, em colaboracionismo, em novas formas de legitimação do Estado e das ações e iniciativas de proteção social da sociedade civil. Fecha aspas. Nessa perspectiva, uma questão relevante surge para o debate. É referente aqui à divisão de responsabilidades determinada pela Constituição Federal de 1988. Responsabilidade essa entre o Estado, a família e a sociedade no cuidado às demandas provenientes do envelhecimento populacional, o que desperta dúvidas ao que compete a cada um desses entes executarem. Freitas e Noronha afirma que é preciso haver uma rede de apoio aqui integrada. O Estado, a família e a sociedade, para que o cuidado não seja apenas uma ação técnica e pontual. A interligação dessas esferas buscaria contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos idosos e das relações entre as gerações. Perante aqui a exposição dos autores, é perceptível que a legislação
que assegura os direitos sociais é incoerente, visto que, ao mesmo tempo, fixa os deveres das instâncias públicas e reafirma a divisão das responsabilidades nas formas de proteção social. Então, fica claro que com o aumento do envelhecimento populacional, há uma ampliação das demandas para o poder público nos 3 níveis de governo, bem como há o crescimento da necessidade de políticas públicas direcionadas para a saúde, para a educação, para a previdência social, para a assistência social, para o transporte e trabalho, para o emprego, dentre tantas outras demandas. Isso nos revela que este fenômeno precisa ser trabalhado com políticas que visem a integralidade, intersetorialidade das ações. Então, a partir desta discussão, é válido, sim, nós ressaltarmos que a própria legislação não prioriza o Estado como assegurador de direitos, porém apenas como regulador, como normatizador, como cofinanciador, pois compartilha as responsabilidades dessa proteção social com a sociedade civil por meio de atividades realizadas por organizações não governamentais ou com a família ou com a comunidade. A forma como o Estado, capturado pelas classes dominantes, é subserviente às necessidades da acumulação do capital nacional, associado ao capital internacional, e como se estrutura a classe trabalhadora, bem como os canais de institucionalização de suas demandas e reivindicações no aparelho do Estado, constitui também particularidades nas relações Estado/sociedade e no modo como se estruturou o sistema de proteção social. Instituições de longa permanência para idosos, considerando que no nosso país o abandono de idosos é uma triste realidade. Diariamente, inúmeros idosos são deixados nas portas dos asilos por seus familiares, pelos seus parentes e até mesmo pelos seus próprios filhos, que muitas vezes alegam que mais tarde voltarão para buscá-lo, só que assim não fazem. Daí, esses idosos, ao serem ali abandonados, eles ficam privados do convívio familiar, carinho, do afeto, e são ali obrigados a começar uma nova etapa, um novo ciclo de vida com pessoas que nunca viram, cortando ali as suas raízes parcialmente ou definitivamente. Deste modo, por mais que seja o cuidado proporcionado ao idoso, uma instituição de longa permanência não supre aquele realizado pelo grupo familiar, pois é preciso que ocorra uma sensibilização, visto que a família também será ponto de atuação, uma vez que a função desta tem um papel relevante na efetivação das atividades dentro da instituição. O atendimento integral institucional é o atendimento que é prestado em instituições acolhedoras, conhecida como abrigo, como asilo, como lar, como casa de repouso, durante o dia e a noite, as pessoas idosas em situação de abandono, sem família ou impossibilitada de manter a convivência familiar. Essas entidades, elas ofertam serviços assistenciais de higiene, de alimentação, de saúde, de fisioterapia, de apoio psicológico, de atividades ocupacionais, lazer, cultura e outras, priorizando as necessidades dos seus usuários. Além disso, elas são responsáveis pelo desenvolvimento de ações contínuas para a reconstrução de vínculos familiares que proporcionem o retorno do idoso à família. De acordo com o Giacomi, 2012, as instituições de longa permanência para idosos precisam ser compreendidas como um equipamento de interesse, de importância para a sociedade, nas quais ocorrem cuidados voltados para a saúde e para o bem-estar dos idosos. Consiste em um serviço vinculado
a alta complexidade do Sistema Único de Assistência Social, tendo a coordenação desta política e o apoio das políticas de saúde, educação, cultura, esporte, dentre outras. Nas ILPIs, ora denominadas essa sigla, as intervenções elas se constroem fundamentalmente via trabalho da equipe multiprofissional. Peduzzi diz assim: uma modalidade do trabalho coletivo que é construída pela relação recíproca e dupla mão entre as múltiplas intervenções técnicas dos vários profissionais e pela interação entre esses agentes, configurando, através da comunicação, a articulação das ações, a cooperação entre os profissionais. Portanto, distingue trabalho em equipe de trabalho coletivo, caracterizando o primeiro eminentemente pela relação recíproca entre duas dimensões complementares, trabalho e interação social. No nosso país, a ideia disseminada é que essas instituições, elas são, entre aspas, depósitos de idosos, visto que foi estabelecida a concepção de que, nesses ambientes, há pessoas solitárias, desprovidas de laços familiares e que residem ali por conta do abandono. No entanto, devemos considerar que essa percepção ela está aos poucos mudando, pois é possível nós encontrarmos pessoas idosas que vão morar nas instituições de longa permanência por decisão própria. No estudo realizado, Alves Silva e Santos apresentam um perfil dos idosos residentes nessas instituições de longa permanência para idosos, a partir de pesquisas precedentes. Dentre as características constatadas, destaca-se a predominância do sexo feminino, o que é compatível com os dados da realidade mundial e brasileira, o baixo nível de escolaridade, tendo em vista que a educação não era prioritária durante a infância desses idosos, e a maior parte, ao longo da vida, desenvolveram trabalhos braçais e pouco remunerados, dependendo apenas da aposentadoria, da qual maior parcela é transferida para a entidade em que residem, e um alto percentual de idosos solteiros. No tocante às patologias, são prevalentes as condições crônicas. Parafraseando aqui Gonçalves, geralmente o perfil do idoso institucionalizado define-se pela intensificação do sedentarismo, a redução da autonomia, o afastamento dos familiares, como também as influências dos aspectos biológicos, das patologias e outras causas externas frequentes na fase do envelhecimento, salientando aqui a ocorrência de quedas como um dos agravantes à saúde mais importante. No que se refere aos serviços socioassistenciais voltados para os idosos no município de João Pessoa, capital da Paraíba. Podemos mencionar aqui 11 centros de assistência social. Temos aqui Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, o qual também é responsável pela emissão da carteira do idoso, que assegura a gratuidade e o desconto de meia passagem no transporte interestadual de passageiros idosos, com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Temos 3 centros de referência especializados na assistência social, CREAS, Serviço Especializado em Abordagem Social, Centro POP para a população em situação de rua, residência terapêutica, programas de habitação com unidades habitacionais adaptadas para os idosos, Clube da Pessoa Idosa, o qual é uma instituição socioeducativa administrada pelo Instituto de Previdência do município de João Pessoa, no âmbito governamental estatal, ao Centro de Convivência do Idoso, o qual oferta alimentação, atividades culturais, ocupacionais, física, acompanhamento psicológico e de enfermagem. Quanto aos cuidados de longa duração, são ofertados 5 entidades privadas filantrópicas, a saber, Associação Promocional do Ancião, Dr. João Meira de Menezes, o ASPAM, a Casa da Divina Misericórdia,
a instituição espírita Nosso Lar, o Lar da Providência Carneiro da Cunha e a Vila Vicentina Júlia Freire. Adaptação do idoso à instituição. Na instituição em questão, não existe um psicólogo no seu quadro de funcionário, né? A instituição da qual nós estamos nos referindo é a Vila Vicentina Júlia Freire. Então, não existe na instituição um psicólogo no seu quadro de funcionários. O que existe é uma psicóloga que voluntariamente visita uma vez por semana e faz o seu trabalho sem nenhum vínculo empregatício, desempenhando um papel importantíssimo com os idosos ali institucionalizados, principalmente nos primeiros dias em que o idoso ele está ali vulnerável e até mesmo desenvolvendo, às vezes, um quadro depressivo, pois nos primeiros 15 dias a 20 dias é um período muito delicado, mesmo que o idoso aceite ou até mesmo faça um pedido para ser institucionalizado, ele tem consciência que uma nova rotina de vida vai estar começando naquele momento e essa familiarização pode ser problemática, imaginando que dali em diante estarão desamparados e fora de tudo que viveu até o momento, ficando excluso da família, dos amigos e do convívio social. Diante desse contexto, o psicólogo terá que entrar com o seu trabalho e, de alguma forma, conquistar aquele idoso para a instituição, mesmo reconhecendo a importância desse profissional naquele local. A realidade não permite que, no momento, exista um psicólogo no quadro de funcionários. E esse trabalho de acolhimento e de acompanhamento muitas vezes fica a cargo dos funcionários e até mesmo pelos idosos mais antigos, mais veteranos na instituição. Sem dúvida, dentre os inúmeros aspectos necessários para a manutenção da boa qualidade dos serviços prestados por essas instituições, é importante nós ressaltarmos o papel do profissional, do psicólogo, com a função primordial de possibilitar aos idosos asilados a busca de um sentido para as suas experiências de vida, o enfrentamento da velhice sob a ótica psíquica. O psicólogo ou a psicóloga deve promover, nesses locais, atividades em grupo como um recurso terapêutico, intermediando construções de laços sociais e de laços afetivos. Muitos idosos ali, eles esbravejam, eles xingam os funcionários, eles precisam, de alguma forma, extravasar qualquer sentimento que o estejam corroendo por dentro. São também nessas horas que se faz necessário ali a presença do psicólogo para aplicar suas metodologias para que aquele idoso ele consiga entender a sua nova realidade. Trabalhar no sentido de despertar o desejo de se incorporar àquela nova família e saber que ali também é um lugar onde ele pode viver com dignidade, com qualidade de vida e com inclusão social. Chegando já aos momentos finais, o que o psicólogo ou o que a psicóloga faz nesses lares, nessas instituições de longa permanência? Para promover a saúde e o bem-estar de um idoso ali institucionalizado, o psicólogo ele deve o quê? Trazer para esse idoso a compreensão de que é possível ser feliz e manter uma qualidade de vida na velhice, como o despertar para uma nova fase, para uma nova vida. Destacamos também aqui, né, a importância que o psicólogo tem de ali fomentar a autoestima e o bem-estar pessoal. Tal bem-estar também está ligado à valorização do idoso enquanto um ser social e a forma como a sociedade e a família percebe esse idoso, visto que é importante que nessa nova condição de sujeito institucionalizado, ele não se veja como uma pessoa que esteja sendo posta de lado pela família ou sendo rejeitado ali pela sociedade. Por isso, o papel do psicólogo é de promover reflexões acerca do que é ser idoso, tanto para a sociedade
como para a família, e isso é de grande relevância. O trabalho do psicólogo também deve transpor os muros das instituições, pois esse profissional ele pode atuar nas comunidades, trazendo ali uma ressignificação do que é ser idoso ou velho para a sociedade circunvizinha à instituição, de modo que a comunidade comece a ver o idoso como um sujeito ali ainda ativo, embora dentro das suas limitações físicas. O psicólogo ou a psicóloga também deve ser ali o elo entre o idoso institucionalizado e a sua família, a partir do desenvolvimento de estratégias que possibilitem a relação do idoso com a família, visto que a sensação que esse idoso tem ao ser deixado na instituição é de abandono pelos próprios familiares. Esse contato proporciona ao idoso a ideia de que a institucionalização é necessária para o seu bem-estar dentro da nova configuração familiar, além de fortalecer o laço entre o idoso e a respectiva família. O psicólogo ele pode contribuir com o bem-estar dos idosos, capacitando também ali, né, os profissionais que atuam dentro também das instituições, oferecendo ali um treinamento para aprimorar as habilidades profissionais daqueles que trabalham com os idosos no que concerne ao planejamento e também ali à avaliação dos serviços. Realizar psicoterapia individual e grupal com o objetivo do controle emocional, fazendo com que o idoso ele compreenda o processo de envelhecimento e ele se sinta capaz de ter autonomia, de cuidar de si mesmo e dos outros dentro das limitações que a idade, de certa forma, ali impõe. Por fim, apoiar o idoso a habituar-se às alterações advindas do processo de institucionalização, expondo formas para lidar com a convivência entre os demais residentes e a equipe. Realizar as orientações aos familiares, aos funcionários, quando necessário, sobre alguns comportamentos perante aos idosos. Além disso, concede assistência para o residente superar ali a solidão, o sentimento de abandono, a ansiedade, as angústias, o receio da morte, com vistas a minimizar as dores emocionais. Quando nos reportamos à realidade na qual o nosso estudo se realizou, nós inferimos que, em relação a tais necessidades, o município de João Pessoa ainda deixa muito a desejar. Em pesquisas recentes acerca das instituições de longa permanência para idosos no município de João Pessoa, Lima e tantos outros constataram que, abre aspas, a maioria das ILPIs filantrópicas funcionam entre 15 a 107 anos, são de origem religiosa, apresentam um número de idosos que variam entre 11 a 110 residentes. A assistência à saúde é promovida, na maioria das vezes, por médicos, equipe de enfermagem, fisioterapeutas e psicólogos. E os cuidados são realizados por cuidadores de idosos e empregados domésticos. A infraestrutura física das ILPIs visitadas necessita de ajustes e, principalmente, de áreas que forneçam atividades que garantam a otimização da capacidade funcional no idoso institucionalizado. O apoio recebido por essas instituições é proveniente de ações voluntárias de familiares, de religiosos, de universidades, de escolas de ensino técnico. Há carência de propostas voltadas às políticas públicas da pessoa idosa. Há necessidade de apoio governamental em equipes de saúde no enfoque multidimensional. A normatização exposta anteriormente trouxe grandes desafios para o município. O contato com a realidade empírica atestou que essas instituições no município de João Pessoa precisam manter em seus recursos humanos profissionais com vínculo formal de trabalho, em conformidade com um aporte com um grau de dependência, dentre estes, assistente social, auxiliar de serviços gerais,
cuidador, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, médico, nutricionista, psicólogo, técnico de enfermagem e terapeuta ocupacional. A legislação preconiza ainda que, além do quadro de servidores, a entidade tem a possibilidade de dispor de profissionais que trabalhem voluntariamente conforme a Lei 9.608/1998, a qual regulamentou os serviços voluntários. Em relação aqui aos desafios postos ao profissional que se propõe a atuar em instituições de longa permanência para idosos. Foram aqui apontadas diversas questões, dentre as quais a insuficiência de recursos financeiros e humanos, a escassez de insumos, a pouca valorização do trabalho da equipe multiprofissional, baixo salário para os profissionais, falta de apoio do setor público a essas instituições, pouca efetividade dos serviços da rede pública, a limitação da legislação para a atuação da equipe multiprofissional em uma instituição de longa permanência para idosos, a falta de atividades ocupacionais, atividades físicas e de lazer para os idosos, um espaço físico para o atendimento individual e para as atividades coletivas, a carência de atendimentos especializados, a gestão, às vezes, fechada dessas instituições, entidades, sejam elas privadas ou filantrópicas, com caráter familiar e religioso, o pouco comprometimento de alguns profissionais, a inexistência de treinamento e capacitação para a equipe, a dificuldade de trabalhar enquanto equipe multiprofissional, a necessidade de um profissional de medicina para dar assistência, ter informações acerca do histórico dos idosos com os familiares, o motivo da institucionalização. Enfim, é notável, é perceptível que ainda há muito que se avançar nas políticas de proteção aos idosos no Brasil, e especificamente nas ações direcionadas para os cuidados de longa duração, visto que há uma ação majoritária do setor privado. Deste modo, frente ao acelerado crescimento demográfico da população idosa, como vimos, a atuação de equipes multiprofissionais qualificadas é fundamental para a assistência adequada e a viabilização de direitos para este segmento. Finalmente, conclusão. Diante do exposto, observamos aqui crescimento considerável da população idosa. O aumento da expectativa de vida da população brasileira. Mas esse envelhecimento tem ocasionado mudança no comportamento das famílias brasileiras. O número de filhos está cada vez menor e as demandas familiares de outras naturezas são diversas e crescentes, fazendo com que essa disponibilidade de cuidar do idoso seja cada vez menor. Perante o que nós expomos, fica claro que o processo de envelhecimento é heterogêneo, pois envolve questões de ordem históricas, sociais, culturais, econômicas, bem como as condições de saúde e educação que este segmento populacional está submetido. Diante disso, em nossa sociedade, o idoso ele é visto como fonte de gastos para as políticas de seguridade social, especialmente as de saúde e de previdência social. Com base aqui no que nós expusemos, é fundamental reafirmarmos que o segmento idoso ainda não é prioridade na agenda pública brasileira. Ou seja, falta a primazia na elaboração
de políticas públicas para os idosos. Nesse contexto, uma das maiores necessidades dos idosos residentes em instituições são as questões vinculadas à saúde. Por isso, processo de garantia de direitos relacionados à promoção, à proteção, à recuperação da saúde são fundamentais, tendo em vista o conceito ampliado de saúde, que não se restringe apenas à ausência de doenças. Portanto, crescente número de pessoas idosas no Brasil e a requisição por políticas sociais públicas evidenciam-se como um desafio na atualidade, já que as garantias estabelecidas pelas legislações não conseguem atender às relações antagônicas implícitas nesta expressão da questão social. Soma-se aqui a esses fatores as peculiaridades históricas do nosso país, dentre elas, as características da formação social brasileira, as estruturas internas de dominação de classe e de superexploração do trabalho, o alto índice de concentração de renda e uma ampla desigualdade social e altos níveis de pobreza e exclusão social. Essencial ressaltarmos a forte atuação do terceiro setor nas políticas direcionadas aos idosos no Brasil, alterando o padrão de proteção social. O crescimento das ações não governamentais através de novas formas de filantropia empresarial, uma expressão da proteção social que emerge da sociedade civil. No Brasil, a precariedade, a vulnerabilização do trabalho coexistiram com o desgaste do sistema público e de proteção social, assinalada por uma visão de compreensão dos gastos públicos na área social e pela constante rejeição das políticas sociais aos ditames econômicos com uma perspectiva de privatização e de refilantropização. Enfim, cabe a nós refletirmos o papel do Estado sobre a regência do capital, como também a insuficiência das políticas sociais para atenderem às amplas demandas desta sociedade. Portanto, não é diferente com as demandas provenientes da população idosa, pois os direitos sociais regulamentados pela legislação não eliminam a luta de classe. E daí, pessoal, temos as referências, da qual nós baseamos também a nossa pesquisa, o nosso trabalho, as referências bibliográficas. E, por fim, nós temos aí uma palavra de agradecimento. Eu agradeço de coração. E aí tem umas fotos também aí da instituição, da qual foi alvo da nossa pesquisa. Muito obrigado, de coração, pela atenção de vocês. Parabéns, João. Muito bom, muito bem feito, né? Muito bem, muito completo. Assim como o das meninas da semana passada, você traz a parte teórica, se preocupa com os dados e traz também a realidade das meninas, não, de Solange, né, na semana passada, traz a realidade dos serviços aqui, né, que foi uma das grandes preocupações. E uma fala também política, né, da preocupação e de uma crítica também em relação ao movimento que é feito de abandono, situação mesmo, né, dessas instituições de longa permanência, como é que a lei, como é que a parte da legislação funciona, né, em relação ao que pode ser feito com esses idosos. Então, muito completo, João, muito completo. Parabéns pelo trabalho.